Bem-vindos a mais um vídeo sobre histórias do Reddit. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, assim você me ajuda demais e não perde mais nenhum vídeo. Minha esposa me prendeu com um bebê. Coloquei prender entre aspas porque não tenho certeza se o que ela fez se enquadra na definição real de prender alguém com um bebê, já que ela não teve um filho para me fazer ficar, mas contra minha vontade. Então, minha esposa, 32, e eu, 34, estamos juntos há 8 anos. Temos uma menininha, 5, e um bebê, 2. Eu amo os dois mais do que tudo e finalmente sinto que tenho tudo. Uma esposa linda, 2 filhos saudáveis, uma ótima carreira e uma casa grande. O típico sonho americano, menos o cachorro, pois sou alérgico. Quando falamos sobre filhos antes, minha esposa sempre disse que queria ter 2. Eu só queria ter um, seria mais fácil e teríamos mais dinheiro para férias e coisas do tipo, mas minha esposa insistia que era importante para uma criança ter um irmão. Eu cresci com 4 irmãos e minha esposa não teve nenhum, então acho que entendo de onde ela está vindo. Depois do nascimento do nosso filho e de passar pelos primeiros anos de bebê e noite sem dormir pela segunda vez, eu não queria passar por isso novamente. Os 2 filhos eram muito exigentes e tiveram cólicas. Mas quando ele tinha 1 ano de idade, minha esposa começou a mencionar casualmente um terceiro filho. Eu ria e ignorava, mas finalmente ela me fez sentar e disse que precisamos ter um terceiro. Eu disse que não, que tínhamos concordado em ter 2, mas ela disse que queria ter 4 e 3 seria um compromisso. Eu me recusei e disse que queria apenas um e já tínhamos 2. Ela ficou brava e me chamou de egoísta por tirar o sonho dela de ter uma família grande. Alguns dias depois, ela se desculpou e tivemos relações sexuais. Notei que seu desejo aumentou exponencialmente, mas o meu também, e fiquei feliz em corresponder. Ela estava usando anticoncepcional e eu estava com uma camisinha, estava tudo bem. Olhando para trás, talvez devesse ter percebido que algo estava acontecendo, mas mal conseguia lidar com as 2 crianças pequenas, o trabalho, as tarefas domésticas, o jardim e tudo mais. Certo dia, cheguei em casa do trabalho enquanto as crianças estavam na casa dos avós. Minha esposa estava com um sorriso enorme no rosto e me fez sentar enquanto mostrava um teste de gravidez positivo, literalmente dançando de alegria. Meu primeiro pensamento foi droga. Minha esposa percebeu que eu não estava tão feliz e começou a gritar comigo. Ela me criticou por não ser solidário e disse que isso era um milagre de Deus e que eu deveria ser grato. Eu disse que sentia muito e a abracei, dizendo que estava muito animado com o bebê. Minha esposa ficou encantada e mais tarde, naquela noite, ela ligou para toda a família e amigos para contar felizmente a notícia. Quando ela estava falando sobre o quarto do bebê e como vamos transformar meu escritório em um quarto, comecei a ficar um pouco desconfiado. Tudo estava muito bem planejado e parecia que ela vinha planejando isso há um tempo. Quando ela estava dormindo, peguei as camisinhas do armário e as molhei. Furos. Peguei o telefone dela e vi que ela tinha definido uma senha. Aquilo era estranho. No entanto, minha esposa tem uma memória terrível, então tentei a data de aniversário dela e funcionou. Mais acima, havia mensagens com a melhor amiga dela reclamando que eu não vinha visitá-la. A melhor amiga sugeriu arrumar um acidente com um emoji piscando. Minha esposa concordou e disse que ia parar de usar anticoncepcional. Isso continuou por um tempo, terminando com minha esposa dizendo que sim, nós teríamos um terceiro filho. Então, eu a acordei imediatamente e perguntei se aquilo tinha sido realmente um milagre. Ela ficou com aquela expressão de servo nos faróis e começou a chorar. Ela soluçava e depois ficou com raiva. Através das lágrimas, ela gritou que eu não tinha o direito de mexer no telefone dela e que era escolha dela se queria ou não usar anticoncepcional, os efeitos colaterais são ruins e ela estava doente. Ela também mencionou que, se eu realmente não quisesse um terceiro filho, eu deveria ter feito uma vasectomia. Ela me mandou dormir no sofá, eu ri alto e disse que não, eu vou dormir aqui, você vai embora. Então, enquanto soluçava, ela arrumou uma mala e foi para a casa dos pais dela. Quando ela ligou no dia seguinte, eu disse que só precisava de um tempo para mim. Ela disse que estava tudo bem, mas eu precisava ir ver nosso filho. Eu disse a ela que não tinha certeza se seria nosso filho e ela chorou mais. Já se passaram 2 semanas desde então. Os governos recomendaram ficar em casa e eu sabia que ficar em casa sozinha enquanto trabalhava com 2 crianças não seria o ideal, e ela queria ver nossos filhos. Então estamos na mesma casa, ela constantemente fica me parando e tentando me animar para o nosso filho e planejando o quarto e os nomes, e como nossos filhos ficarão felizes em ter um irmão mais novo. Tenho ignorado ela completamente.
O que eu faço? Ficar em casa com ela já é ruim o suficiente e não sei se devo deixá-la por causa disso. Não confio mais nela. Ela me traiu completamente. Estou com raiva. Mas tenho outro filho a caminho. Atualização. Vamos começar, sim, entendo, eu sei como parece. Há muitos comentários chamando de mentira. Sim, eu sei, minha vida parece uma piada agora. Sinceramente, há pouco sentido em eu tentar me defender porque, em primeiro lugar, se você não responde aos comentários dizendo que está errado, está ignorando intencionalmente porque eles estão certos, e se você responde, está tentando demais tapar os buracos. Não importa o que eu diga, vocês não vão acreditar em mim. E, nesse ponto, não importa mais porque estou procurando conselhos, não me importo se você acha que é verdade. Então, vamos começar desde o início. A esposa ainda está em casa. Estou enlouquecendo. As crianças não entendem o que está acontecendo e continuam perguntando por que não falo com a mamãe. Blá blá blá. Já faz quase um mês desde então e tenho seguido os conselhos que vi. Eu menti e disse que ia dar uma volta de carro, ela tentou ir junto, mas há um limite de 2 pessoas por carro, e quem vai cuidar das crianças então? Liguei para a melhor amiga do meu pai, ela é advogada, e contei tudo a ela. Tirei capturas de tela das mensagens e enviei para mim mesmo, e à noite pedi para conversar com ela. Coloquei meu celular para gravar e perguntei por que ela fez isso e ela começou a falar sobre completar nossa família e como precisamos de um terceiro filho e ela sabe que vou amá-lo mais do que tudo quando nascer. Ela também pediu desculpas profusamente e disse que sabia que não tinha agido da maneira certa e que deveria ter aceitado, e que tenho todo o direito de fazer o que quiser, mas por favor, fique pelo bem da criança, e agora que ela está a caminho, podemos encarar isso de forma positiva. De qualquer forma, isso nos traz ao hoje. Estou em termos civis com minha esposa novamente e comecei a agir como se estivesse tudo bem entre nós. Ela está feliz. As crianças estão felizes e animadas com um novo irmãozinho. Tudo está indo muito bem, exceto pelo divórcio que está sendo planejado. Tenho as provas e tenho o advogado e estou me preparando para apresentar a ela os documentos. Já conversei com minha advogada sobre como será por causa da quarentena, e onde estamos, a tecnologia está sendo usada. Documentos online e videoconferências, essa coisa chamada ADR, Resolução Alternativa de Disputas. Então, basicamente é isso. Estou com tudo planejado. Minha esposa não sabe de nada. Acho que estou me saindo bem. Mas tenho muitas dúvidas. Todos os dias, quando vamos dormir, ela me beija e quando pensa que estou dormindo, sempre sussurra sobre como me ama. Acordar ao lado dela é triste porque sei que o tempo está se esgotando. Ela sempre me faz o café da manhã. Ela me abraça o dia todo. Ela está feliz e próxima de mim e acha que todos os nossos problemas estão resolvidos e sinto tanta culpa pelo que estou fazendo. Parece que tudo está correndo tão bem, as crianças estão aproveitando a quarentena e estamos fazendo coisas juntos como família e estou prestes a jogar uma bomba nuclear em tudo isso. Eu meio que odeio que tudo esteja indo tão bem e como todos estão felizes. Só quero tornar tudo que vem pela frente confortável para meus filhos e para minha esposa. Algum conselho sobre como fazer isso? Isso se chama coerção reprodutiva. É possivelmente legal em alguns casos. É abusivo em todos os casos. Junte isso com seus múltiplos exemplos de sua esposa gritando com você, e eu me pergunto se ela é abusiva em geral. Nesse caso, seus filhos também estão em risco. A nova tatuagem do meu namorado me faz sentir como uma pedófila. Eu realmente não sei como começar, então vou direto ao ponto. Estamos juntos há 4 anos, morando juntos há 2 e todos os aspectos do nosso relacionamento são honestamente perfeitos, e tenho uma suspeita de que ele esteja planejando pedir em casamento em breve. No entanto, no ano passado, o irmão mais novo dele, que tinha apenas 6 anos, faleceu. Isso afetou muito meu namorado, obviamente, especialmente porque ele era extremamente próximo do irmãozinho. Os pais dele são um desastre total, para dizer a verdade, e, como resultado, o irmãozinho passava muito tempo morando conosco. Chegamos ao ponto de nos tornarmos praticamente como uma mãe e um pai para ele, e até discutimos a possibilidade de buscar a guarda dele. O problema surgiu quando, alguns meses atrás, meu namorado mencionou que queria fazer uma tatuagem para homenagear o irmãozinho e perguntou o que eu achava da ideia. Ele não tem outras tatuagens e nunca tinha expressado vontade de fazer uma antes, então fiquei um pouco surpresa, mas totalmente favorável.
Ele falou sobre tatuar o nome do irmãozinho ou a data de nascimento ou algo igualmente sentimental. Legal, pensei. Isso tudo soa lindo. Não falamos muito sobre isso depois disso até ele me dizer que tinha agendado um horário com um tatuador. Era em um dia em que eu estava trabalhando, então não pude acompanhá-lo, e quando perguntei o que ele tinha decidido, ele disse que queria que fosse uma surpresa. Eu estava realmente ansiosa para ver, pensando que seria algo pequeno e fofo. Eu não esperava que ele voltasse com uma foto quase em tamanho real do rosto do irmãozinho tatuada na maior parte do peito dele. Foi definitivamente um choque, mas reagi de forma positiva e disse que ficou realmente bom. Nesse ponto, eram apenas os contornos e coisas do tipo, e ele disse que voltaria para preencher. Já se passaram algumas sessões e ele fez tudo, cores, sombras, tudo a ponto de poder ser confundido com uma foto agora. Não posso negar que é uma obra de arte seriamente incrível. Meu namorado está super orgulhoso disso e, honestamente, também acho legal. Meu único problema é durante o sexo. Essa tatuagem ocupa um espaço tão grande em seu peito e é a única tatuagem que ele tem. Não ajuda o fato de ele ser bastante pálido e não ter muito cabelo, então a tatuagem realmente se destaca e minha atenção é constantemente atraída por ela. Sem mencionar que essa coisa é como a Mona Lisa. Qualquer posição em que estamos de frente um para o outro, sempre acabo fazendo contato visual. E toda vez que faço isso me sinto tão desconfortável e absolutamente mata o clima para mim. Toda vez. Ignorando o fato de que esse garoto era praticamente como um filho para nós, duvido que seria capaz de fazer sexo olhando nos olhos de qualquer criança de 6 anos. Está honestamente arruinando nossa vida sexual. Não contei nada disso ao meu namorado porque sinto que não posso dizer nada negativo sobre a tatuagem devido ao seu significado e ao fato de ser permanente. Eu sei que existem lasers, mas duvido que ele queira se livrar dela. Ultimamente, temos tido principalmente relações sexuais em posições em que estou de costas para ele ou mantemos nossas camisas, e ele começou a notar isso e me disse que está preocupado achando que não estou mais atraída por ele. Eu sinto atração por ele. Só não sinto atração pela criança de 6 anos em seu peito. O que posso fazer nessa situação? A ideia de contar isso a ele, ou qualquer coisa negativa sobre a tatuagem, me faz sentir como um monstro. Mas olhar para ela durante o sexo também me faz sentir como um monstro. Devo conversar com ele? Estou exagerando? Nossa vida sexual está oficialmente acabada? Agradeço qualquer ajuda que vocês possam dar. Atualização. Eu não faço ideia do que diabos aconteceu, mas as coisas se tornaram um verdadeiro caos. Recebi alguns conselhos realmente ótimos de pessoas e sinceramente achei que conversar com ele daria certo. No entanto, ainda estava bastante nervosa e não sabia como abordar o assunto. O humor dele tem oscilado bastante ultimamente, então estava preocupada em escolher o momento certo e acabei adiando até mais tarde, quando ele tentou iniciar o sexo e pensei que aquele seria um bom momento para iniciar a conversa. Basicamente, eu disse que percebi que algo não estava certo ultimamente e isso se deve ao fato de eu não me sentir totalmente confortável durante o sexo desde que ele fez a nova tatuagem. Eu amo absolutamente o que ela representa, mas é difícil para mim manter o foco porque é realmente difícil não olhar para ela e não ser lembrada do que aconteceu. Parei por aqui para ver qual seria a reação dele até o momento e ele ficou em silêncio por um tempo e então disse: "Então, o quê? Você quer que eu me livre dele?" Eu disse expressamente: "Não, eu nunca pediria isso a você", e então disse a ele que talvez eu precise de um tempo para me acostumar até que não seja tão perceptível e, enquanto isso, talvez ele possa manter a camisa durante o sexo ou tentarmos algumas outras ideias. Foi aí que a coisa começou a ficar feia. Ele disse que tudo aquilo parecia ridículo para ele e que eu estava sendo extremamente insensível e egoísta e, sinceramente doente por associar o irmãozinho dele com sexo e perguntou se eu estava doente da cabeça. Eu errei aqui. Não deveria ter dito isso, mas não lido bem com confrontos e, nesse ponto, basicamente perdi a calma. Eu disse para ele se olhando para uma foto do irmão dele e me dizer como isso o faz sentir. Ele simplesmente explodiu nesse ponto, dizendo que isso era uma coisa nojenta de se dizer e concordo, e começou a me chamar de vários nomes. Depois, ele começou a ficar extremamente pessoal, dizendo que eu nunca me importei com o irmãozinho dele e que provavelmente estou feliz que ele esteja fora de cena. Isso, sem dúvida, é a coisa mais dolorosa que ele já me disse. Ainda não consigo acreditar nisso e acho que nunca vou perdoá-lo por isso. Sério, que merda. Só de pensar nisso, eu começo a tremer.
Ele sabe exatamente como me sinto em relação ao irmão dele e como foi difícil a morte dele para nós dois, e mesmo assim ele ainda diz algo assim? Ele pode se fuder seriamente, porque eu definitivamente não farei mais isso. Ele então começou a gritar que, se isso era realmente um grande problema para mim, ele poderia remover toda a tatuagem, mas espera que eu saiba que estou basicamente matando o irmão dele novamente. Eu estava chorando tanto nesse ponto que não tive a chance de responder antes dele sair da casa e simplesmente partir. Não faço ideia para onde ele foi ou onde está, e sinceramente nem sei se me importo mais. Ele não está atendendo o telefone nem respondendo às mensagens. Ainda não consigo acreditar na maneira como ele reagiu. Ele parecia uma pessoa completamente diferente. Em 4 anos que o conheço e em todas as discussões que tivemos, ele nunca falou comigo dessa forma antes. Fiquei acordada a noite toda no telefone com a minha irmã e ela ficou tão chocada quanto eu. E agora, essa merda de manhã, recebo uma ligação adorável da irmã do meu namorado, que me chamou de nojenta, sem coração e malvada por forçá-lo a remover a tatuagem. Aparentemente, ele foi contar para a família e todos os nossos amigos que dei um ultimato a ele, eu ou a tatuagem. Que p***! Eu disse expressamente a ele que nunca pediria isso. Quando contei isso à irmã dele, ela simplesmente me chamou de mentirosa desgraçada, desejou a morte de todos os meus irmãos e desligou. Que maravilha, não é mesmo? Sinceramente, não sei por que ele reagiu dessa maneira ou por que está mentindo sobre eu tê-lo obrigado a se livrar disso. Ainda estou totalmente chocada e muito confusa. Eu esperava que escrever tudo isso me ajudasse a entender um pouco as coisas, mas ao ler novamente, só me deixou mais irritada. Não vejo o que poderia ter feito de diferente. Eu não deveria ter feito o comentário grosseiro, é claro que foi isso que o deixou irritado, mas isso não explica por que ele está mentindo agora para todos. Estou completamente perdida agora. Um dia atrás, eu pensava nesse cara como meu futuro marido e agora simplesmente não sei mais. Queria nunca ter dito nada. Passei 4 anos da minha vida com esse cara, mas esse é um lado dele que nunca vi antes. Estou tão chateada agora que meu pensamento imediato é apenas cortar tudo completamente. Como diabo seguiríamos em frente a partir daqui? Será que estou errada por causa do comentário que fiz? Eu sei que não deveria tê-lo feito, mas pessoalmente acho que ele reagiu exageradamente. E como vou convencer nossos amigos de que ele é um mentiroso aqui? Qualquer coisa que eu diga vai parecer que estou mentindo em resposta às reações negativas deles. Sinceramente, não faço ideia do que devo fazer aqui. Sinto que isso vai arruinar minha vida. Simplesmente não sei, droga. Atualização. Eu não ia me dar ao trabalho de fazer essa atualização, mas depois de todo o apoio e amor que recebi das pessoas neste subreddit, sinto que o mínimo que posso fazer em troca é dar algum encerramento para quem quiser. Foi uma semana louca e muitas coisas aconteceram desde nossa discussão. Meu namorado passou 2 noites na casa da irmã dele e durante esse tempo decidi apenas enviar a ele um link das minhas postagens no Reddit em vez de escrever uma carta. Eu senti que tudo o que eu precisava dizer estava nesses 2 tópicos e seria bom para ele ler as opiniões das pessoas. Sua irmã também leu tudo e isso iniciou uma grande discussão entre eles, revelando algumas informações chocantes que levaram meu namorado a voltar para casa e entrar em colapso total. Passamos a noite toda conversando, onde ele revelou que tem usado muitas drogas recentemente e bebido muito mais para lidar com seu luto. Ele me disse que se sente responsável pela morte do irmão porque, enquanto eu estava pressionando para entrarmos com um processo de guarda, ele estava indeciso sobre a ideia e agora ele sente que seu irmão ainda estaria vivo se tivéssemos entrado com o processo quando sugeri pela primeira vez. Ele disse que por causa disso vem desenvolvendo muitos sentimentos de ressentimento em relação a mim, eu realmente não entendo porquê, e ele também não, o que ele reconhece como injustificado. Então ele vem engarrafando tudo isso junto com tudo mais, o que basicamente levou a ele surtar quando mencionei a tatuagem dele. Obviamente, eu sabia que ele estava passando por um momento difícil lidando com a morte do irmão, mas devo ter visto o mundo através de lentes cor-de-rosa, porque nunca teria percebido o quão ruim estava se ele não tivesse me contado. Eu estava realmente esperando que não fosse o caso, mas infelizmente alguns de vocês estavam certos. Ele se arrepende da tatuagem e descobrir que eu também não estava feliz com ela o levou ao limite do pânico, e ele tentou usar isso como desculpa porque a própria ideia de se arrepender da tatuagem ou querer se livrar dela o faz sentir ainda mais culpado. A verdade é que ele odeia a tatuagem e tenta não olhar para ela de jeito nenhum. Ele se desculpou umas 100 vezes por reagir da forma como reagiu e por não ter considerado que estava me fazendo olhar para a tatuagem em geral, assim como durante o sexo.
Ele entendeu completamente de onde eu vinha quando mencionei isso, ele apenas reagiu da forma como reagiu porque, em sua opinião, teve uma crise mental. Eu me desculpei pelo meu comentário sobre se masturbar. Inicialmente, ele ficou bastante chocado e interpretou o comentário como um insulto, mas depois de ler o post no Reddit, ele entendeu o que eu quis dizer e foi muito compreensivo. Ele se desculpou por me acusar de nunca ter me importado com o irmão dele. Então conversamos sobre a discussão que ele teve com a irmã dele. Até agora, eu tinha a impressão de que meu namorado foi sozinho fazer a tatuagem, mas acontece que foi a irmã dele quem o acompanhou na primeira sessão e foi ela quem o convenceu a fazer um retrato no peito, enquanto meu namorado originalmente queria fazer um desenho do brinquedo de pelúcia favorito do irmão. Além disso, durante a discussão deles, ficou claro que a irmã dele queria que ele fizesse uma tatuagem tão drástica porque ela esperava que isso causasse uma divisão entre nós. Aparentemente, ela sentia que eu estava separando a família deles ao tentar entrar com um processo de guarda, e ela não quer mais que eu namore o irmão dela. Se isso parece totalmente ridículo para você, é porque é. Não estou defendendo as ações dela, o que ela fez é absolutamente repreensível, mas há um histórico de doença mental na família deles, como bipolaridade e esquizofrenia. Temos certeza de que a irmã dele também sofre de transtorno bipolar ou possivelmente de algo mais, mas ela se recusa a ser diagnosticada. Meu namorado não foi contar para todos os nossos amigos, isso foi mentira da irmã dele. Ela foi a única para quem ele contou, e ele prometeu esclarecer a história para os familiares a quem ela mencionar isso. Nós dois pedimos desculpas pelo que dissemos e vamos ficar juntos e resolver as coisas juntos. No curto prazo, vamos entrar em contato com um conselheiro de luto e experimentar algumas das sugestões para tornar as coisas menos desconfortáveis na intimidade. No longo prazo, vamos consultar um tatuador para ver o que pode ser feito em termos de remoção a laser ou transformação em algo diferente. Meu namorado não se sente confortável em removê-la a laser e atualmente a ideia favorita dele é fazer várias outras tatuagens para tentar torná-la menos visível. Eu também gosto dessa ideia. Quanto à irmã dele, meu namorado está considerando se deve ou não cortá-la de sua vida. Eu não acho que ele deva, sinto que ele já perdeu membros suficientes da família, mas vou respeitar qualquer decisão que ele tomar. Acho que isso resume tudo. Um enorme agradecimento mais uma vez a todos por todos os conselhos e ajuda, isso realmente me ajudou a superar essa situação horrível e constrangedora. Quando digo isso de maneira mais amável possível, espero nunca mais ter que postar neste subreddit novamente. Eu, 38, acabei de descobrir que meu irmão, 19, está assediando minha esposa, 37. Contexto: meu irmão tem ficado conosco desde o início da quarentena, depois que a universidade dele fechou. Ele não pôde ficar com nossos pais porque eles acabaram de vender a casa e se mudaram para um apartamento de um quarto, e nossa irmã mora em outra parte do país. Ele foi o bebê acidental, então espero que isso explique a diferença de idade. Minha esposa e eu temos uma casa com 5 quartos, mas atualmente não temos filhos, decidimos adotar 2 crianças quando tivermos 40 anos, então deixamos ele ficar aqui. Meu irmão sempre foi diferente. Ele é um pouco solitário e não tem muitos amigos fora do grupo online dele. Ele é um jovem tímido e geek, mas, pelo menos eu pensava assim, ele é uma pessoa tranquila quando você o conhece. Aqui está o que aconteceu. O sinal do Wi-Fi não alcança bem o quarto do meu irmão, então ele costuma fazer suas tarefas universitárias e outras coisas na sala de jantar. Algumas noites atrás, eu estava indo para a geladeira depois de acordar no meio da noite, minha esposa e eu dormimos cedo, e vi meu irmão trabalhando em algo. Conforme eu me aproximava, vi uma foto comprometedora da minha esposa, uma foto do decote enquanto ela estava no jardim. Ele me notou e fechou rapidamente a janela, como se estivesse assistindo pornografia. Naquele momento, fiquei tão chocado que não consegui dizer nada, e ele apenas sorriu de forma desconfortável e correu para o quarto com o laptop. Quando percebi que algo estava errado, soube que precisava descobrir a verdade. No dia seguinte, pedi para meu irmão comprar mantimentos e almoço para nós, e enquanto ele estava fora, fui ao quarto dele, algo que nunca havia feito desde que ele se mudou. E, bem, não foi nada bonito. Vi alguns sutiãs da minha esposa e algumas de suas calcinhas, que só posso assumir que ele usou para se satisfazer. Peguei o laptop dele e, sem pensar muito, decidi bisbilhotar. Eu sabia a senha dele porque peguei emprestado a conta dele do Crunchyroll para assistir a um anime que meu amigo recomendou. Normalmente não assisto animes. Lá tinham algumas das coisas mais repugnantes que já vi. Havia fotos da minha esposa de toalha, fazendo exercícios, em posições comprometedoras, etc.
Tudo isso sem o consentimento dela, pelo que parece. O desgraçado até registra cada vez que se satisfaz com a imagem da minha esposa. A parte mais assustadora? Às vezes ele nos escuta quando fazemos sexo. Minha esposa pode ser um pouco barulhenta, mas não achávamos que isso seria um problema, já que o quarto dele fica em outra parte da casa, quarto de hóspedes. Saí do quarto sentindo que precisava tomar um banho. Foi absolutamente nojento. Agora não sei o que fazer. Sinto vontade de espancá-lo toda vez que o vejo, mas resisto a esse impulso. Ainda não contei nada para minha esposa porque tenho certeza de que ela se sentirá violada e nojenta, então quero encontrar a melhor solução primeiro. Estou desesperado para expulsá-lo, mas ele não tem para onde ir. Mesmo que eu faça isso, o que devo dizer aos meus pais? A verdade? Isso provavelmente vai destruir a família. Pretendo contar para minha esposa em breve, mas se o fizer, tenho quase certeza de que ela não vai querer mais ter contato com ele e nunca mais vai querer visitar a família se ele estiver por perto. Estou completamente perdido agora. Qualquer conselho será útil. Ainda estou lutando contra a vontade de espancar meu irmão até ele sangrar. Pequena atualização, eu contei para minha esposa. Os reditores que disseram que eu deveria contar a ela primeiro antes de fazer qualquer coisa, porque ela foi a vítima, estavam absolutamente certos. Estou dando a ela todo o poder para decidir o que fazer a respeito. Muita coisa aconteceu, mas ainda há coisas que precisam ser resolvidas. É muito extenso para adicionar aqui e muito incompleto para fazer uma nova atualização. Espero que tenhamos tudo resolvido amanhã ou depois de amanhã. Escreverei a atualização assim que tudo estiver resolvido e eu estiver mais calmo. Não, eu não vou bater no meu irmão, mas pensei nisso. E para as pessoas que estão pedindo pelas fotos. Vocês são nojentos. Espero que as mulheres em suas vidas se orgulhem de vocês. Essa é a minha esposa, por favor, tenham um pouco de respeito. A atualização. Essa atualização estava atrasada, então peço desculpas a todos que esperaram por isso. Recebi mensagens diárias me perguntando o que aconteceu e agora que estou em um lugar melhor para falar sobre isso, posso contar a todos o que aconteceu. Primeiro, obrigado a todos que apontaram que eu deveria contar para minha esposa primeiro antes de confrontar meu irmão. Vocês estavam certos, ela apreciou o fato de eu dar a ela o controle sobre a situação. Contei para minha esposa no dia seguinte após postar e, desnecessário dizer, ela não reagiu bem. Ela diz que se sente violada e insegura em sua própria casa. Veja bem, minha esposa e eu estamos juntos há quase 15 anos, então literalmente vimos esse garoto crescer. Levamos ele para passear no cinema, na praia, etc. Às vezes até brincávamos com meus pais, dizendo que ele era nosso bebê de prática. Minha esposa tem uma tendência a desconfiar das pessoas em geral, pois muitas pessoas em sua vida a decepcionaram no passado. Imagine o quanto ela ficou machucada e traída ao descobrir que alguém em quem confiava e amava profundamente a traiu dessa maneira. Sinceramente, se eu não estivesse consolando minha esposa naquele momento, provavelmente teria seguido adiante com a ideia inicial e batido no meu irmão até não poder mais. Depois que ela se acalmou e foi dormir, liguei para minha irmã e falei sobre a situação. Minha irmã e eu somos próximos, já que somos gêmeos irlandeses. Eu senti que ela precisava saber, pois ela tem 2 filhas adolescentes e quem sabe o que meu irmão faria a elas se tivesse a chance. Conversamos e ela ficou claramente irritada. Ela ama minha esposa como uma irmã e elas são muito próximas. Ela disse que apoiaria qualquer decisão que tomássemos e que meu irmão também não seria bem-vindo em sua casa no futuro previsível. Então confrontamos meu irmão. No começo, ele negou, mas quando mostrei as evidências, ele começou a chorar feio e nos implorou perdão. Eu dei a ele um ultimato. Ou ele me permite acessar seu celular e laptop e deletar tudo, ou eu chamo a polícia. Havia muito mais coisa suja em seu computador do que eu inicialmente pensei. Muitas mais fotos roubadas da minha esposa que definitivamente foram tiradas sem consentimento. O desgraçado até gravou o áudio de nós fazendo sexo. Quem faz isso? Então, depois de horas procurando por o máximo de coisas possível e basicamente limpando a maior parte do seu disco rígido, ele eventualmente saiu sem muita resistência. Ah, e com certeza jogamos fora as roupas íntimas da minha esposa que foram profanadas e provavelmente vamos mandar limpar o quarto em que ele ficou profissionalmente. Verifiquei, felizmente, ele não tinha nenhuma câmera escondida em nenhum lugar. Ah, e se você está se perguntando como ele conseguiu fotos da minha esposa de toalha. O chuveiro do quarto de casal ainda não tem água quente, então minha esposa usa o chuveiro compartilhado na mesma área.
Ela costumava sair do banheiro apenas com uma toalha e ir trocar no nosso closet. Isso não deveria ter sido um problema, pois o quarto de hóspedes ficava em uma parte diferente da casa, longe dos quartos principais, e tinha seu próprio banheiro, então meu irmão não tinha motivo para estar lá. Desnecessário dizer que minha esposa ainda está abalada com tudo isso, por isso não pensei em escrever uma atualização até agora. Desculpe, mas o bem-estar da minha esposa é minha prioridade acima de tudo. Minha mãe eventualmente me ligou perguntando o que aconteceu. Ela parecia muito confusa, então imaginei que meu irmão não contou nada a ela. Eu contei o que aconteceu e, desnecessário dizer, não terminou bem. Ela continuou me pedindo para perdoar meu irmão e acolhê-lo de volta. Ela desabafou sobre como seria difícil sustentá-lo e como o que estou fazendo está dividindo a família. Deixei ela falar até que, eventualmente, disse que meu irmão não seria mais bem-vindo em minha casa. Eu disse a ela que ela precisava levá-lo para a terapia e que até então não há chance de nós o vermos novamente. Minha mãe me disse que falaria com minha irmã a respeito disso e eu disse: boa sorte, ela também está brava com ele. Não tenho certeza do que vai acontecer com a nossa família agora. O motivo de termos comprado a casa grande era para que todos viessem nas festas e ficassem conosco, mas agora não sei se meus pais vão querer vir, e não há chance de meu irmão voltar tão cedo. Felizmente, minha irmã está 100% do meu lado e vamos conversar em breve sobre o que faremos no dia de Ação de Graças. Minha esposa também não tem sido a mesma, mas está melhorando agora que meu irmão se foi. Estamos falando sobre terapia, algo que ela está disposta a experimentar. Fomos dar uma volta de carro até a praia, calma pessoal, não saímos do carro, e conversamos sobre o futuro. Concordamos que, depois que toda essa coisa do Covid terminar, finalmente vamos começar nossa família com filhos. Queremos ter 2. Ser mãe é algo que ela sempre quis, mas nós dois queríamos ter estabilidade financeira suficiente para dar a eles uma boa vida e para nós estarmos em uma posição em que não precisássemos trabalhar tanto e pudéssemos passar tempo com eles. O brilho nos olhos dela quando falamos sobre nossa vida juntos com filhos me mostrou que, mesmo que as coisas não estejam boas agora, ficaremos bem. Mal posso esperar para ser pai. Resumindo, meu irmão se foi, minha esposa ainda está triste, minha irmã está ao meu lado, mas minha mãe não, e serei pai daqui a alguns anos. Agradeço a todos que me deram conselhos. Sinceramente, me ajudou a clarear a mente e tomar a decisão certa de contar tudo primeiro para minha esposa. Ah, e para responder a possíveis perguntas. Não fomos à polícia. Meu irmão deletou tudo voluntariamente e foi embora sem deixar rastro. Tenho certeza de que as fotos ainda estão por aí em algum lugar, mas felizmente elas não são tão explícitas a ponto de prejudicar severamente a reputação da minha esposa. E não vamos tentar engravidar ou algo assim. Planejamos adotar, algo que conversamos desde o início. Então, mais uma vez, obrigado a todos que enviaram mensagens e comentaram. Posso não ter lido tudo nem ter respondido a todos, mas saibam que são todos muito apreciados. Cara, sua mãe está maluca. Ela me parece o tipo de pessoa que ainda afirma: meu filho nunca faria isso, enquanto ela está pagando a fiança para tirá-lo da prisão por tirar fotos ilegais de uma câmera escondida no banheiro do shopping. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias e dê like se gostou. Se inscreva no canal e ajude na meta de 12 mil inscritos. Uma boa noite pessoal.